Olá pessoal, tudo bem? Eu preparei essa videoaula para ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre o conteúdo. Vamos lá? Então, a nossa primeira aula desse segundo bimestre é sobre o humanismo e o renascimento. Para ajudar vocês a entenderem mais ainda o conteúdo, vocês podem ir até o livro de História, no capítulo 2, da página 22 a 38. Então, vamos relembrar o que nós vimos até agora. Vocês lembram que a gente está estudando a Idade Moderna, ou a modernidade, dentro do ponto de vista da história. Então, alguns elementos são importantes para essa transição para a Idade Moderna. A gente já discutiu alguns em salas de aula. Nós temos o capitalismo, o Estado moderno, o Renascimento, reformas religiosas e as grandes navegações. O Estado moderno, a gente já viu algumas coisas em sala de aula, e também as grandes navegações. Vamos dar continuidade, então, ao conteúdo sobre a Idade Moderna, com o Renascimento. O Renascimento foi um movimento que pretendia resgatar os elementos da Antiguidade Clássica. Outra contribuição importante foi uma nova maneira de pensar o ser humano. Outra questão importante é que teve um rompimento com aquela ideia e com aquela visão centrada em Deus. Então, o ser humano também acaba participando desse processo, não apenas uma perspectiva ligada à fé, a Deus. É mais amplo que isso. Se amplia as percepções, a ciência, as investigações. O humanismo, ele é um movimento que está interligado ao Renascimento. Esse movimento, ele valoriza a razão humana. O ser humano, dentro dessa perspectiva humanista, ele passa a ser o centro. Por isso que a gente fala uma cultura antropocêntrica. O ser humano é o centro. Os humanistas também começaram a publicar obras em diversas línguas. Antes, as obras eram publicadas apenas em latim. Então, com essas publicações em outros idiomas e com idiomas mais populares, eles chegaram a muito mais gente. O Renascimento representou a expressão do humanismo nas artes. Um dos mais brilhantes e importantes cientista, inventor e artista da história é o Da Vinci. Realizou consideráveis estudos nas áreas da anatomia humana, escultura, ótica, matemática, arquitetura, engenharia civil, entre outras. Uma das obras bastante conhecida do Da Vinci é a Mona Lisa. Vocês já ouviram falar? Assim como Da Vinci, Michelangelo foi um dos mais importantes artistas, com suas pinturas e esculturas que ganharam fama no mundo todo. Maquiavel foi um dos principais intelectuais do período, com seus pensamentos sobre a dinâmica do real poder. A principal e mais importante de suas obras foi O Príncipe, que começou a ser escrito em meados de 1512. Essa obra é uma espécie de manual político para os governantes que querem não apenas se manter no poder, mas ampliá-lo. Shakespeare foi um dos principais escritores da história da literatura. Sua obra é composta por 37 peças e 54 sonetos. A obra que fez sucesso primeiro e talvez a mais conhecida é Romeu e Julieta, uma das mais belas e trágicas histórias de amor de todos os tempos. No livro Hamlet, encontramos uma das mais famosas frases da literatura mundial: ser ou não ser, eis a questão. Então, além desse movimento artístico, esse período é marcado pelo progresso da ciência. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem comentar abaixo aqui no Google Classroom, abaixo do vídeo. Podem fazer pesquisas na internet sobre o tema e também utilizar o livro didático. Qualquer coisa, estou aqui. Até mais. Obrigado. Fiquem bem.